Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, misericórdia, estejam com cada um de nós que vem da parte de Deus para nos animar, consolar, confortar. Que o bondoso Deus e Salvador Jesus nos instrua, que o Espírito Santo nos convença da necessidade de estarmos em comunhão em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o tema de hoje nos guia, que nos conduz Deus é o meu auxílio. Este, por sinal, é o significado do nome Lázaro, que aparece na parábola contada por Jesus em Lucas 16, versículo 19 até o 31. Na história do rico e Lázaro, o Senhor coloca diante de nós um contraste profundo entre duas vidas: uma de luxo, indiferença e tecnicamente desprezo pelo que sofre, e a outra, uma vida de sofrimentos, mas cheia de esperança. Em qual nós nos encaixamos? Necessariamente, quando falamos em luxo, indiferença, não precisamos necessariamente ter posses. Conheço pessoas abonadas que são bondosas, misericordiosas. Conheço pobres miseráveis que são arrogantes, cheios de si e acham, como se diz no dito popular, como se tivesse um rei na barriga, e às vezes não tem nem mesmo o que comer. Voltando ao texto da parábola, cabe lembrar que a ênfase da parábola não está nos bens, mas no fato da pessoa facilmente se apegar a riquezas e perder a esperança. Pois a esperança de quem se apega no vazio dos bens é uma esperança falha e logo mostrará seu cerne existencial. Por sua vez, ser pobre e colocar-se como pobre na presença de Deus não significa ter bens, ou não ter bens, melhor dizendo, pois a miséria está pautada na certeza de que nada que venha a ser feito por nós poderá mudar o nosso estado miserável perante Deus. É preciso entender que o processo passa pelo fato e no fato de que não são as coisas, mas aonde você procura segurança, ali está o teu Deus, pois ali está a tua esperança e a tua confiança. No caso do texto, que não é exatamente uma parábola, mas é uma excelente ilustração importante para nós compreendermos aquilo que também é dito em Lucas 6, versículo 20, 26, e se você quiser pegar a sua Bíblia e me acompanhar na leitura, é convidado. Lucas 6, versículo 20 a 26 diz assim: Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas como os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram uma vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. E agora em Lucas 16, versículo 19 a 31, percebemos que o resultado de uma vida é definitivo no ato da morte. Que dia você vai morrer? Já pensou a respeito? Alguma vez você já pensou que hoje seria o meu último dia?
talvez porque sentiu um mal-estar, talvez porque se sentiu desanimado e desejou até mesmo a própria morte. Mas um fato vai acontecer, não sei quando, que Deus nos permita vivermos ainda longa data na terra, mas quando chegar esse dia, para quem está a tua alma? Para Deus ou para Deus? Não existe outro caminho. Pois se você acha que tem um meio caminho, como muitas pessoas dizem por aí afora, eu tenho espiritualidade, eu vivo minha fé em casa, eu não preciso estar na igreja para ter fé. Cuidado, é exatamente isso que o diabo quer que você pense, é exatamente isso que o diabo quer que você faça, pois quando você está sozinho, você é uma presa fácil, muito fácil de ser pega e também devorada. Na prática, a nossa vida, ou melhor, o fim da nossa vida está aonde nós colocamos a nossa esperança. Onde tens depositado a tua esperança? Pense bem, é com você agora. Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Por sua vez, quando olhamos para os textos bíblicos designados para este final de semana, percebemos que todos eles se unem para nos mostrar que a confiança no dinheiro, no poder ou no conforto humano leva à perdição, mas a confiança no Senhor é o verdadeiro auxílio que conduz à vida eterna. Vejamos, por exemplo, o Salmo 146, versículo 1, que começa dizendo: aleluia, que todo o meu ser te louve ao Senhor. Depois, logo na sequência, o salmista traz uma advertência muito séria. Ele diz: não ponha sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. A este respeito, o profeta Jeremias também escreve no capítulo 17, versículo 5, ao dizer: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Uma outra versão vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Também temos o profeta Amós, que denuncia os que vivem à vontade, acomodados em luxo, enquanto desprezam os necessitados. Eu me pergunto, nós da Igreja Luterana de Macapá, temos nos preocupado com as pessoas que estão ao nosso redor necessitadas? Aos nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos que têm passado dificuldades, ainda mais no estado miserável no qual nós estamos, e que não existe um incentivo público com os nossos impostos para gerar emprego? Nós temos, como povo de Deus, se preocupado em auxiliar aquele que tem necessidade? Muitas vezes nos desculpamos e falamos: devia ter votado naquele, devia ter votou nesse ou naquele, acolá. E aí nós jogamos no âmbito da discussão política como se aquilo fosse aliviar a nossa responsabilidade. Precisamos repensar sempre de novo. Ou você acha que os bens que Deus tem te dado por meio do teu suor são bens para satisfazer apenas as suas necessidades? Não, são para as suas necessidades, e o excedente, sem dúvida, é para acudir aquele que precisa. O texto de Amós, capítulo 6, versículo 1 a 7, especialmente, destacamos o versículo 6, diz assim: bebem vinho em taças enormes, usam perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Isso não acontece no Brasil, né? Quando uma comitiva presidencial gasta 4,5 milhões por alguns dias, levando mais de 100 pessoas para uma reunião na ONU, e o povo, milhares de pessoas passando fome e necessidade, e o luxo sendo extravasado como se não tivesse nem problema em nossa nação. Nós temos exemplos públicos nesse sentido. Vemos também no nosso estado, no nosso município, desperdícios
enormes de recursos para satisfazer poucas pessoas e grande número de pessoas passando necessidade. Se cada um de nós não trabalharmos, teremos o que comer? Não. Como alguém pode se dar ao direito de querer e desejar usar um dinheiro que não é seu para extravasar e tirar vantagem? Tecnicamente é isso que Amós está chamando a atenção para as autoridades daquele contexto de Israel. Que eles olhem, visitem as outras cidades. Será que nosso país não é maior? Sim, olha o tamanho, por exemplo, do nosso Brasil é enorme, ricamente abençoado por Deus, mas isso não nos dá o direito de sermos maus administradores, pois assim como Deus nos abençoa, Ele também pode dizer: bom, guardarei as bênçãos para um povo que merece. Não foi assim com o povo que saiu do Egito, ficou caminhando durante 40 anos, até eles morrerem, aqueles que se rebelaram, Deus não deixou que eles chegassem à terra prometida? Talvez em nosso país temos algumas pessoas que estão literalmente impedindo as bênçãos de Deus sobre um povo, uma nação, e talvez nós estamos sendo coniventes quando concordamos com os erros dos outros. É preciso que nós tenhamos cuidado em todo o tempo na nossa vida e caminhada de fé, para que nós não sejamos achados em falha e acharmos então que podemos também seguir o péssimo exemplo dos outros, como temos, e eu cito o nosso estado, pois eu posso falar do nosso estado, onde alguém que é eleito tem um povo para indicar alguém, quer tirar vantagem e quer colocar essa pessoa no cabresto, pois deseja tirar vantagem por causa do voto e assim por diante. Quantos vocês conhecem que sempre precisa ter um padrinho político para conseguir um trabalho? Vocês acham que isso é certo? Alguém que foi eleito, por exemplo, pelo povo, para trabalhar pelo povo, e agora nós nos sujeitarmos aos nossos empregados, que são os nossos representantes públicos, isso não está correto. E ele começa comigo e com você, para nós mudarmos esse tipo de postura, não nos sujeitando e não compactuando com esse tipo de pecado. Isso é um dos exemplos. Por isso que eu disse, essas coisas que Amós acusa no povo de Israel, isso não acontece no Brasil. Claro que acontece. Estou sendo bastante irônico nesse sentido. Por sua vez, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, adverte contra a tentação do amor ao dinheiro e exorta a piedade, a fé e a generosidade. Me lembro que certa vez, quando fiquei sabendo que eu havia passado para ingressar na faculdade de teologia, comentei com um colega: preciso arrumar um trabalho para me manter. E ele disse: vou te indicar alguém, e eu arrumei o trabalho. E eu disse: como te agradecer? Apenas replique o que você recebeu de bênção. Desde então, durante todo o tempo, muitas pessoas indiquei para que pudessem arrumar trabalho. Assim como você, não cobre, não coloque alguém sob um jugo que ela não pode suportar, nem mesmo você. Sejamos generosos, bondosos uns com os outros. E Jesus, no Evangelho, nos convida a nós entendermos e pensarmos que a nossa vida é muito rápida para nós desperdiçarmos com picuinhas, com elementos que não levam e não dão dignidade a ninguém. Uma coisa é certa, meus irmãos: o que une todos esses textos é uma só verdade: somente em Deus encontramos auxílio e salvação. Esse é o testemunho de Lázaro, conforme lido há pouco no Evangelho de Lucas 16, versículo 19 a 31, cujo nome é um sermão em si mesmo: Deus é o meu auxílio. Esse é o significado da palavra Lázaro, do nome dele. Mas não é qualquer Deus, é o Deus bíblico. O ser humano pode criar deuses e cria, mas tudo é loucura, pois não existe Deus vivo se não for o Deus bíblico. É preciso que tenhamos cuidado com o falso ensino e falso auxílio no mundo e suas ilusões. Isso pelo fato que vivemos num mundo que constantemente se apresenta como sendo aquele que
faça esse projeto, vamos por aqui, acolá, vamos fazer isso, aquilo, e vai dar resultado. Na maioria das vezes, sabemos que não é benéfico. O salmista é claro no versículo 4, no versículo 3: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A razão é simples, como diz o versículo 4: o fôlego deles se vai, e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus planos. A parábola que Jesus fala a respeito do homem rico, Lázaro, mostra que o rico confiava nesse falso auxílio, no sentimento de que se ele tivesse dinheiro, tivesse o que comer, estava tudo bem. Vestia-se de púrpura e linho finíssimo, banqueteava-se todos os dias, vivia em luxo constante, mas toda essa segurança era apenas uma aparência. Bastou a morte chegar para que ficasse evidente a falência de sua confiança. A riqueza não o acompanhou, nem o protegeu da condenação. Há poucos dias nós falamos do administrador infiel, que quando vai ser demitido, ele chama então as pessoas que estavam devendo, querendo fazer negócio, dizendo: olha, anota tanto que você se deve 1.000, anota a metade, assim por diante, para que pudesse ter aonde se apoiar. Muitas pessoas fazem a mesma coisa, vivem do jeitinho, e nós temos um mal cromulado em nosso país. Todo mundo quer dar um jeitinho de se dar bem. Será que é isso mesmo? Será que isso agrada a Deus? Dar um jeitinho ou ser justo e honesto em tudo? Precisamos nos autoavaliarmos. Amós, assim chamado profeta da justiça social, já denunciava isso séculos antes, quando ele diz: ai de vocês que gostam de banquetes e que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelha e de bezerros gordos, bebem vinho em taças enormes, usam perfumes caros, mas não se importam com a desgraça do país. O problema não era a riqueza em si, mas a indiferença, a cegueira espiritual, o comodismo diante do sofrimento do próximo e da confiança nas suas próprias posses. Ainda bem que hoje não tem nada disso, né? Vocês viram que era difícil lá no tempo de Israel? Graças a Deus, em 2025 no Brasil essas coisas não acontecem, nem com a gente. Nós somos pessoas perfeitas, achamos que está sempre preocupado, olhamos para ver se nos preocupamos, ligamos, inclusive para os irmãos na fé, para saber se eles estão bem, se têm o que comer. Eu acredito que todos vocês receberam alguma ligação de um irmão nessa semana que se preocupou se você tinha o que comer. Claro que não. Ouso dizer que ninguém ligou para ninguém. Por quê? Porque nós todos, no fundo da alma, na maioria das vezes, estamos mais preocupados com o nosso próprio umbigo do que com o nosso semelhante, que às vezes está carente de um oi, porque não consegue se resolver sozinho. Alguém de você ligou para um outro irmão na fé? Eu acho que não, infelizmente, mas dá tempo de mudar. Enquanto o nosso coração estiver pulsando, ainda podemos fazer diferente. Eis o perigo atual também. Paulo alertou Timóteo, e nós também, ao dizer: porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Queridos irmãos, precisamos ser sinceros. Quantas vezes nós buscamos auxílio onde não há? Quantas vezes nós esperamos por pessoas, por decisões, e esquecemos que Deus tem nos abençoado além do que nós realmente precisamos? Quantas vezes depositamos a esperança em políticos, em médicos, em patrões, em nossos próprios braços, esquecendo que somos pó,
assim como os outros seres humanos. Tudo isso é ilusão. É como construir casas sobre a areia. O mundo promete, mas não cumpre. Quantos de nós já prometeu muita coisa e não conseguiu cumprir? Eu devo levantar a mão e dizer, sim, eu também já prometi coisas que eu não consegui cumprir. É horrível quando a gente se dá conta. Eu acredito que você também não conseguiu cumprir muitas coisas que você já se comprometeu ou até tinha boa intenção em fazer. Vejamos, o mundo promete, não cumpre. O rico da parábola descobriu isso tarde demais. Por isso Jesus coloca diante de nós a figura de Lázaro, cujo nome quer dizer Deus é o nosso auxílio. Lembrando que eu e você, enquanto estamos vivos, ainda temos uma chance, se caso não estamos em Cristo e convictos, de dizer: Senhor, tenha compaixão de mim e mude o meu viver. Então, qual é o auxílio verdadeiro? Bom, deveríamos todos gritar em alta voz: o meu auxílio verdadeiro só está no Senhor Jesus. O verdadeiro auxílio não está em coisas criadas, mas no Criador. É o que nós vimos muitas vezes, pessoas vão desesperadas às igrejas. Já vi gente vindo aqui nos cultos dizendo: pastor, que legal sua mensagem, mas eu não senti poder na sua palavra, pois ela não me prometeu bênçãos. E tem pessoas que vão em outras igrejas, saem inclusive da igreja luterana, vão para outras denominações porque querem riquezas. Vão, pois aqui nós pregamos a salvação. Se não quer salvação, não tem como ficar aqui. Pois nós que aqui estamos queremos a salvação e precisamos dela. Os outros também precisam, só que eles têm que se alertar para que eles não se iludam com as ilusões que a riqueza ou as promessas de riquezas trazem. Afinal de contas, preciso que nós tenhamos um ponto importante a recordar. Quem é o Lázaro da parábola? Um homem pobre, doente, cheio de feridas, largado à porta do rico. Ninguém o ajudava, ninguém lhe dava pão, somente os cães lhe ofereciam um mínimo de compaixão ao lamberem suas feridas. Não acredito que fosse para arrancar as cascas, mas um gesto, sentir o cheiro talvez do sangue, do pus, enfim. Essa figura de Lázaro. Mas ainda assim, o seu nome testemunhava: Deus é o meu auxílio. E de fato, Deus foi o seu auxílio. Quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o encosto afável de alguém que recebe, aquele que sofre, acorda. Ele não foi esquecido. Ele não foi abandonado, o Senhor o amparou. O contraste é gritante. O rico, antes cercado de honras, agora está em tormento. Lázaro, antes humilhado, agora é consolado. E o interessante é que o rico faz um pedido: Pai Abraão, peça para que Lázaro me desça os dedos e possa passar nos meus lábios, pois é terrível o sofrimento que eu passo aqui. E é terrível, e será terrível o sofrimento de quem não estará no céu. E uma coisa é preciso que eu e você tenhamos clareza: confiar nas riquezas não é nada. É preciso confiar em Deus. É preciso não buscar auxílio em ídolos, mas naquele que nos socorre, Cristo. Isso tem consequências práticas. Paulo continua, ele diz em 1 Timóteo 6, versículo 17 e 18: ordene aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para a nossa satisfação. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso não quer dizer que nós temos o direito de tomar as posses de quem trabalhou para conquistar. Isso deve ser uma decisão de cada pessoa, pois senão estaremos roubando, como algumas pessoas fazem
achando que pode se apoderar do suor dos outros. É preciso buscar o auxílio daquele que liberta, quem salva. O rico da parábola falhou nisso. Ele poderia ter sido instrumento do auxílio de Deus para Lázaro, mas fechou os olhos. Isso não significa que seremos salvos por nossas obras. É preciso que nós tenhamos cuidado, pois muitos acham que, bom, basta eu ser bondoso, Deus há de me aceitar por causa disso. Não aceitará, em hipótese alguma. A salvação é somente pela graça, é um presente mediante a fé em Cristo Jesus. Mas significa que, tendo recebido o auxílio de Deus em Cristo, agora somos chamados a viver em gratidão, anunciando, proclamando, convidando mais pessoas para estarem nessa mesma comunhão que nós já temos em Cristo Jesus. E Jesus termina a parábola com uma alerta para todos nós. Ele diz: se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Se você não ouvir o Evangelho, se você não ouvir a palavra, não terá a salvação, pois você buscará apoio e sustentação para a sua vida aqui neste mundo e esperança de uma eternidade em coisas falsas. Só tem um jeito de eu e vocês estarmos na presença de Deus: ouvirmos o Evangelho e crermos que Jesus realmente é nosso único e suficiente Salvador. Por isso, hoje é o tempo de ouvir, crer e viver. Não confie em riquezas, em príncipes, traduzindo para a nossa realidade, em políticos, em auxílios que são falsos, que perecem. Confie no Senhor, que é fiel, que liberta, que salva. Cristo é o nosso auxílio. Nele temos o perdão, vida e salvação. E tendo nós, mediante Cristo, já recebido esse auxílio, sejamos também auxílio para o nosso próximo. Que possamos, ao sair daqui, pensarmos: quem é a pessoa que eu conheço que está passando necessidade? E necessidade necessariamente não significa com alimentos. Pode ser muitas vezes uma oração, realmente uma ligação. A pessoa que perdeu algum familiar, um ente querido há poucos dias, precisa de uma palavra amiga, precisa de um abraço, precisa ser lembrada que ela continua viva ainda. Às vezes nós fechamos os olhos e achamos que, bom, eu tenho que fazer a minha parte. Sim, vá trabalhar para que tenham que comer, mas não se esqueça de pessoas que estão à sua volta que também podem e dependem de você. Assim, quando chegar o nosso último dia, poderemos descansar na certeza, mesma certeza de Lázaro, que Deus é meu auxílio, agora e para sempre. Amém.